Olá, o meu nome é Pedro Andreu, eu sou fisioterapeuta. Essa é uma aula sobre corrente galvânica, uma das primeiras correntes a ser utilizada como recurso terapêutico. O uso dessa corrente na prática clínica vem diminuindo, e isso se deve a uma preferência dos fisioterapeutas em utilizar as correntes alternadas, pois estas previnem os efeitos polares da corrente elétrica. Nessa aula não abordaremos protocolos de atendimento ou de aplicação da corrente elétrica, pois o objetivo é apenas esclarecer os conceitos teóricos ao qual se baseia o uso da corrente galvânica. Essa aula foi elaborada por meio do uso de livros e também por meio de revisões de literatura, o qual serão apresentadas ao final da aula. Bom, a seguinte afirmação pode ser encontrada na literatura. A corrente galvânica possui esse nome em homenagem ao seu inventor, teoricamente Louis de Galvani, por isso esse nome de galvânica. No entanto, pesquisando a respeito dessa afirmação, pude perceber que ela pode estar equivocada, pois sabe-se que a corrente galvânica é definida como a aplicação de uma corrente direta a um tecido orgânico. Logo, não foi Louis de Galvani quem criou a corrente direta. Esse foi o mérito de Thomas Edison. Louis de Galvani teve um outro papel para receber essa homenagem, o qual eu vou explicar. Louis de Galvani era professor de anatomia na cidade de Bolonha, na Itália. E alguns registros contam que um certo dia, quando estava trabalhando com rãs decapitadas e penduradas sobre uma haste de cobre, ele observou que quando a rã tocava um material metálico próximo, o músculo da rã respondia em forma de contração. E esse fenômeno chamou a atenção de Louis de Galvani, que passou então a pesquisar a eletricidade animal. E com suas pesquisas ele concluiu que nos músculos se reúne o fluido elétrico, que logo se difunde pelo corpo mediante a rede de nervos, os quais são condutores naturais do fluido elétrico, que se insinuam com suas extremidades dentro dos músculos. Com esse relato, faça a observação de que o nome corrente galvânica é uma homenagem a um dos primeiros cientistas a descrever os meios pelo qual um tecido orgânico pode conduzir uma corrente elétrica, e não necessariamente o criador dessa corrente. A corrente galvânica é definida como a aplicação de uma corrente contínua, também chamada de corrente direta, em um tecido orgânico. Desse modo, trago a seguinte ilustração apenas para relembrar o que é uma corrente contínua, o qual se caracteriza por ser monofásica, ou seja, o fluxo da corrente elétrica se dá apenas em direção ao polo positivo, e não é intervalada por ciclos, sendo assim considerada unidirecional, sendo apenas permitido a modulação de sua intensidade de estímulo. Bom, sabemos que a corrente elétrica é distribuída para consumo sob forma de corrente alternada com aspecto sinusoidal, sob uma frequência de 50 Hz. Os aparelhos de eletroterapia, assim como outros eletrodomésticos, possuem um dispositivo conhecido como retificador, que nada mais é do que um diodo. Esse dispositivo tem o objetivo de transformar a corrente alternada em corrente direta, onde ambos os eletrodos estarão ativos. No entanto, o fluxo da corrente se dá do polo negativo em direção ao polo positivo. E esse fluxo unidirecional e monofásico,
induz a reações químicas sob os eletrodos, gerando assim os efeitos polares da corrente. Esses efeitos polares são determinados por uma reação denominada de eletrólise aquosa. A palavra eletrólise vem de eletro, que significa corrente elétrica, e o termo lise significa quebra. Sendo assim, é a quebra através de uma corrente elétrica, o que coloquialmente podemos dizer que a corrente elétrica produz uma força, gerando uma reação química não espontânea. E essa reação pode ocorrer de dois modos. No primeiro, denominado de eletrólise ígnea, as substâncias devem estar na fase líquida, ou seja, na ausência de água. Para ocorrer a eletrólise ígnea, há necessidade de altas temperaturas para realizar a fusão de determinadas substâncias. A segunda, denominada de eletrólise aquosa, ocorre na presença de água. Desse modo, as substâncias devem estar diluídas em meio aquoso. E é esse tipo de eletrólise que ocorre na aplicação da corrente galvânica. Bom, sabemos que o corpo humano é constituído de aproximadamente 60% de água e que esta está presente em dois compartimentos, intracelular e extracelular. Diluídos nestes compartimentos, há a presença de vários íons e também moléculas, em especial os íons sódio, cloro e cálcio. Sabendo que os cátions, que são moléculas ou íons com carga elétrica positiva, se movem em direção ao cátodo, que é o eletrodo negativo, e sabendo que os ânions, que são íons ou moléculas com carga elétrica negativa, se movem em direção ao ânodo, que é o eletrodo positivo, podemos obter a seguinte reação. Nesse exemplo, será aplicada a corrente galvânica sob o tecido tegumentar de um paciente. Esse tecido é representado por essa linha azul. Compondo esse tecido, há a presença de células que estão envolvidas pelo líquido extracelular, o qual é constituído por água, sódio, cloro e outros elementos. No entanto, para este exemplo, trabalharemos apenas com esses três elementos. Sendo assim, quando a corrente galvânica é ligada, forças elétricas atraindo cátions em direção ao cátodo e atraindo ânions em direção ao ânodo são geradas. Essas forças produzem um movimento chamado de eletroforese, podendo ser subclassificada em catoforeses e anaforeses. Essa atração das cargas opostas proporcionam uma lise da molécula de água, resultando em um íon hidrogênio e uma molécula hidroxila. No entanto, essa autoionização da molécula de água ocorre em uma escala muito pequena. Essa mesma reação de lise também pode ocorrer sob outras moléculas que compõem o líquido intra- e extracelular. No caso do sódio e do cloro, quando em líquido ou meio aquoso, essas moléculas já encontram-se diluídas, ou seja, separadas em sua grande maioria. Essa eletroforese resulta na formação de hidróxido de sódio, uma substância alcalina sob o eletrodo negativo, e hidróxido ou ácido clorídrico, melhor dizendo, sob o eletrodo com polo positivo. A formação destes compostos sob os eletrodos pode induzir a uma cascata de reações fisiológicas. No caso
do polo negativo, o meio alcalino pode induzir a uma ablação atérmica, ou seja, uma destruição tecidual por liquefação, onde o tecido destruído encontra-se em estado mole ou líquido. Essa lesão também pode ser chamada de lesão iatrogênica, o que induz a uma resposta inflamatória com a presença de infiltrados leucocitários, como por exemplo a presença de neutrófilos e mastócitos. Estas células têm a função de fagocitar esse tecido liquefeito. Posteriormente a essa resposta inflamatória, há a presença do reparo tecidual, representada pela revascularização do tecido ou angiogênese e pela presença de fibroblastos sintetizando colágeno. Já sobre o eletrodo positivo, a formação do meio ácido também induz a uma ablação atérmica, levando a uma destruição tecidual por desnaturação, processo em qual as proteínas do tecido perdem a sua estrutura natural, o que leva a uma resposta inflamatória, também com a presença de neutrófilos e mastócitos, e, consequentemente, o reparo tecidual. No entanto, a condição ácida sob o eletrodo positivo pode aumentar a sensação de dor local, algo que foi relatado por alguns pacientes durante e após a aplicação da corrente elétrica. Segundo alguns estudos, a presença de leucócitos durante a fase inflamatória, assim como a presença de fibroblastos e queratinócitos durante a fase de reparação tecidual, pode ser maior sob o eletrodo negativo, devido a um movimento chamado de galvanotaxia. Vários estudos in vivo e in vitro têm demonstrado este fenômeno, o qual ainda não está totalmente esclarecido. No entanto, há evidências que sugerem a influência do íon cálcio nesse processo. Bom, foi demonstrado por alguns autores que a concentração de cálcio sob o eletrodo negativo pode ser maior devido ao processo de cataforeses. Essa concentração maior de cálcio induz a difusão passiva deste íon para o interior da célula, o que influencia a polimerização dos filamentos de actina e miosina, ou seja, a formação de pontes cruzadas que dão origem a pseudópodes que movem a célula em direção ao cátodo. A influência do cálcio nesse processo foi confirmada quando os autores acrescentaram ao meio bloqueadores de canais de cálcio. Desse modo, não houve difusão para o interior da célula, resultando em ausência de movimento celular. Em 2001, trabalhando com células cancerígenas da próstata de ratos, os autores conseguiram registrar esse movimento denominado de galvanotaxia. Como é possível observar, no início do experimento, onde não havia a presença de um campo elétrico, as células estavam concentradas no centro da câmara de observação. 2 horas após o campo elétrico ser ligado, a concentração de células era maior ao lado do cátodo, o que evidencia a galvanotaxia. Por meio de uma análise microscópica, foi possível observar que no instante zero, onde não havia corrente elétrica, a concentração de células era maior do lado esquerdo da figura. Já 2 horas após o início do estímulo elétrico, um movimento significativo de células
do lado esquerdo para o direito foi evidenciado, bem como, através de uma resolução maior, é possível observar uma mudança morfológica das células, que apresentam projeções citoplasmáticas similares a pseudópodes. No entanto, todos os autores ressaltam em seus trabalhos que é importante considerar outros agentes na indução desses movimentos migratórios, como, por exemplo, os agentes quimiotáxicos, também presentes em uma inflamação. Uma outra condição fisiológica relatada na literatura é a endosmose, processo o qual a corrente galvânica pode auxiliar na drenagem de edemas. Desse modo, o eletrodo positivo deve ser posicionado sob a região onde há a presença do edema, e o eletrodo negativo proximalmente e preferencialmente sob uma região bem vascularizada. Desse modo, a corrente galvânica atrai e aumenta a concentração de sódio abaixo do eletrodo negativo, influenciando no movimento por osmose das moléculas de água, podendo ter um melhor efeito quando na presença de exercícios metabólicos. Podemos então sintetizar que os efeitos polares da corrente galvânica consistem na formação de um meio alcalino sobre o eletrodo negativo, onde há a atração por íons positivos, levando à liquefação proteica e hidratação do tecido. Já sob o eletrodo positivo, há a formação de um meio ácido, o qual atrai íons negativos, induzindo a desnaturação proteica e uma menor hidratação. Algumas literaturas podem trazer os termos vasodilatador e vasoconstritor. No entanto, não se sabe ao certo qual desses efeitos ocorre abaixo dos eletrodos. É sugestivo a presença desses efeitos devido a sinais de hiperemia após a aplicação da corrente. No entanto, ainda há necessidade de estudos para compreender melhor essas respostas fisiológicas. Essa aula foi elaborada por meio de evidências científicas, no entanto, é sempre bom lembrar que é evidência. Sendo assim, sempre há a necessidade de novos estudos para dar respaldo a tais evidências. Obrigado.